Oi, pessoal. Eu sou Adriana Fernandes e essa é a segunda aula desse módulo de noções de direito público para concurso, em que estamos estudando direito administrativo. Nós já vimos os princípios da administração pública e vamos estudar agora administração direta, indireta e fundacional. Ok? Administração direta, indireta e fundacional. Essa matéria é especificamente sobre a estrutura da administração pública. O que é administração pública? Na verdade, ela é algo, que parece abstrato. Administração pública é o exercício das atividades do Estado. É o conjunto das ações que compõem a função administrativa do poder público. Então, a administração pública é esse conjunto de atividades que o Estado exerce para cumprir a sua função. A função administrativa dos poderes do Legislativo e do Judiciário também compõe a administração pública. Não é só o Executivo, não. Quem são os agentes públicos? São os gestores públicos, quem comanda a coisa, os agentes políticos, normalmente quem tem mandato, os servidores e os funcionários públicos em geral. Nós temos a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta, ela diz respeito aos poderes da União, estados, Distrito Federal, municípios e os órgãos a eles diretamente vinculados, ministérios e secretarias. Todas as atividades administrativas desses entes e dos poderes compõem a administração pública direta. Ela está relacionada à desconcentração de tarefas, é uma distribuição de tarefas. Eu faço isso, você faz aquilo, você faz aquilo, você faz aquilo outro. É desconcentração, implica distribuição de tarefas. Essa secretaria vai mexer com o meio ambiente, essa com educação, essa com saúde, etc, etc, etc. É o Estado executando aquilo que lhe compete, executando as suas atividades. Na administração direta, a estrutura da administração pública direta, os órgãos que a compõem e tudo mais, são criados por lei, mas não possuem personalidade jurídica, não possuem patrimônio e são subordinados ao ente político que os criou. É o seguinte... A secretária, o Poder Executivo de Minas, o governador do estado, cria, por meio de uma lei, a Secretaria do Meio Ambiente. Essa Secretaria do Meio Ambiente, ela não possui personalidade jurídica própria. Significa que ela não responde sozinha por seus atos. Quem responde por ela, pelos atos ali, é o governador do estado. É o governo do estado quem responde pelos órgãos da administração direta do executivo estadual. Essas secretarias também não possuem patrimônio próprio e são subordinadas ao ente político que as criou. No caso, eu dei o exemplo da Secretaria do Meio Ambiente, ela não tem um patrimônio que é dela, o patrimônio é do governo. Ela está subordinada ao governo executivo estadual. Então, todos os órgãos que estão vinculados diretamente ao governador compõem a administração pública direta. Já a administração pública indireta são entidades que têm um pouquinho mais de autonomia, diferente dos órgãos da administração direta. Na indireta,
São entidades, pessoas jurídicas, às quais podem ser transferidas atividades estatais. O que é uma atividade estatal? Previdência, por exemplo. O governo executivo pega a atividade de previdência, que é uma atividade estatal, e transfere para uma autarquia. No caso da União, o INSS. No caso do Estado de Minas, o IPSENG. O INSS e o IPSENG, eles são pessoas jurídicas que, então, exercem uma atividade estatal e elas têm personalidade jurídica própria. Elas respondem pelos seus atos. São autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Autarquias e fundações são entidades criadas por lei, com personalidade jurídica própria, onde você vai ter, a fundação tem seu patrimônio próprio. As empresas públicas são empresas de capital público. O dinheiro investido ali é dinheiro do governo. As sociedades de economia mista normalmente são SA, Sociedade Anônima, e elas têm capital do governo e capital privado, mas a maioria é do governo, 51% do governo, então o poder de comando é dele. A administração indireta, ela está relacionada à descentralização de competências. Nós falamos que a administração direta está relacionada à desconcentração de tarefas, uma distribuição de atividades. Na administração indireta, a gente fala em descentralização de competência. Eu tiro de mim e passo para você. Ok? Os órgãos da administração indiretos também são criados por lei, porém eles possuem personalidade jurídica própria, eles respondem pelos seus atos. São desprovidos de autonomia política, eles não têm autonomia política, eles têm que pedir benção ao órgão ao qual estão vinculados. E eles atendem ao princípio da especialidade, ou seja, cada um cuida de uma determinada atuação, de um determinado tema. O INSS cuida de previdência, a Copasa de saneamento, e por aí vai ser MIG de energia elétrica. E estão vinculadas à administração direta. O IPSENG pertence à Secretaria de Planejamento. O IPSENG é a administração indireta, que está subordinada à Secretaria de Planejamento, a CEPLAG, que é a administração direta. A administração fundacional é administração indireta. Sempre que eu falar em administração indireta, eu também falo de administração fundacional. Autarquias é a primeira entidade que a gente mencionou ao falar de administração pública indireta. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. A atuação dela a ela se aplicam as normas de direito público e não as normas de direito privado. As normas de direito privado se aplicam às empresas privadas. A autarquia é criada por lei, ela exerce uma função tipicamente estatal e ela possui responsabilidade civil objetiva, ou seja, o prejuízo que seus agentes causarem serão ressarcidos independente de culpa. Provou o nexo causal entre o dano e o causador, entre o dano e a conduta, é indenizável. Exemplo: INSS, o IBAMA, a OAB, o IPSENG. Fundação pública. São pessoas jurídicas de direito público também são criadas por lei. Normalmente elas desempenham uma atividade social de estudo
ou de pesquisa, por exemplo. Possui patrimônio próprio. A fundação ela só pode ser constituída junto com um determinado patrimônio. Também possui responsabilidade civil objetiva. O dano que seus agentes causarem são indenizáveis, independente de culpa. Exemplo de fundação pública: a Fundação João Pinheiro, o IBGE, a FUNAI, a Fundação Clóvis Salgado, que administra aqui o Palácio das Artes e as questões culturais do Estado. A Fundação João Pinheiro, para quem não conhece, é a escola de governo. Sociedades de economia mista. São pessoas jurídicas de direito privado, também são criadas por lei, possuem personalidade jurídica própria. Então, falou a personalidade jurídica própria, você já sabe que não é administração direta, porque os órgãos da administração direta não possuem personalidade jurídica própria. E a sociedade de economia mista, ela explora uma atividade econômica ou desempenho de um serviço público delegável, mediante contrato, exceto aqueles que se constituem em função típica do Estado. Também possui responsabilidade civil subjetiva e se apresenta normalmente sob a forma de SA, de sociedade anônima. O capital da sociedade de economia mista, ele é formado por capital público e privado, sendo que o capital público é a maior parte, então é o governo quem detém o poder de mando. Exemplo, Banco do Brasil, que cuida de finanças, Petrobras, CEMIG, BH Trans e outros. Empresas públicas também são pessoas jurídicas de direito privado. Quando eu falei aqui das sociedades de economia mista, eu não ressaltei que elas são pessoas jurídicas de direito privado, diferente das fundações e autarquias, que são pessoas jurídicas regidas pelo direito público. As sociedades de economia mista e as fundações, e as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, mas também são criadas por lei, também possuem personalidade jurídica própria e também exploram uma atividade econômica ou desempenho de um serviço público delegável mediante contrato, exceto aqueles que se constituem em função típica do Estado, que aí é a função lá das autarquias. Possui responsabilidade civil subjetiva. O que significa? Significa que se um agente de uma empresa pública causar algum dano a um particular, se não for comprovada a culpa desse agente, não cabe indenização. Responsabilidade civil objetiva, não precisa comprovar a culpa para indenizar o dano causado por um agente. Na responsabilidade civil subjetiva, é preciso comprovar a culpa do agente. Por exemplo, um motorista do INSS bate no seu carro, a culpa foi dele? Não sei, não quero saber. O Estado bateu no meu carro, indeniza. Pronto, acabou. Porém, um motorista da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, bate no seu carro. A culpa foi dele? Foi, indeniza. Não foi, então não indeniza. Responsabilidade civil objetiva independe de culpa, responsabilidade civil subjetiva depende de culpa comprovada. As empresas públicas podem assumir qualquer forma de sociedade, inclusive sociedade anônima, e possuem capital social integralmente público. É o caso dos Correios, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, da Casa da Moeda, da Infraero e da Caixa Econômica Federal. Parcerias e contratos de gestão não compõem administração indireta. Isso pode ser pegadinha de prova. As agências executivas, as organizações sociais não compõem administração pública.
Eu achei esse quadro na internet, eu achei interessante colocar ele aqui para enriquecer. O que ele fala da administração pública? Ele fala que é um conjunto de órgãos integrados na estrutura administrativa do Estado. Encarregado, esse conjunto de órgãos integrados, encarregado de exercer as funções determinadas pela Constituição e pelas leis, no interesse da coletividade, né? Os princípios que se aplicam, que nós vimos na aula passada, a supremacia do interesse público, a indisponibilidade do interesse público, os princípios constitucionais, tá aí o LIMP, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação, que dizem respeito a planejamento, coordenação, descentralização e delegação de competência. Quando fala da organização, esse quadro mostra a administração direta, União, Estados, municípios e Distrito Federal, através de seus ministérios e secretarias. E administração indireta, autarquias, fala então aqui também das agências reguladoras, uma espécie de autarquia com regime especial, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E fala das atividades paraestatais. Não compõem administração pública direta nem indireta. São entes autônomos, que são as agências executivas e as organizações sociais. Esse quadro também eu achei bacana, um quadro comparativo entre autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, né? Enquanto a autarquia e a fundação pública são pessoas jurídicas de direito público, a empresa pública e a sociedade de economia mista são de direito privado. A autarquia executa um serviço do Estado, a fundação pública executa um serviço de interesse do Estado. Normalmente é uma atividade social. E tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista exercem atividade econômica. A autarquia pública e a fundação pública, eles possuem bens próprios e são impenhoráveis esses bens, diferente da empresa pública e da sociedade de economia mista, quando os bens são penhoráveis. Todas elas devem fazer licitação para contratação de bens e serviços. A autarquia, a fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista são autônomos, têm autonomia administrativa e financeira. Então, eles têm um planejamento deles, eles têm, um orçamento deles e um planejamento para esse orçamento. A autarquia e a fundação pública têm privilégios em juízo, tem prazo dobrado e etc., o que não ocorre com a empresa pública e com a sociedade de economia mista. Os servidores das autarquias da fundação pública são estatutários. Na empresa pública e na sociedade de economia mista, eles são seletistas, eles são regidos pela CLT e pelo direito do trabalho. Na autarquia e na fundação pública, o capital público é descentralizado e na empresa pública é um capital exclusivo do poder público e na sociedade de economia é sempre misto. Capital público e capital privado, sendo que o capital público é a maior parte. Ok? Muito obrigada mais uma vez. Dúvidas, adrifernandesbh@gmail.com. Compartilhe esta aula em suas redes sociais e adquira meus livros à venda no site da editora Multifoco e na Amazon, ok? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Dúvidas, adrifernandesbh@gmail.com. Bye, bye.